nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quando assim nasce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Vou permitir ficar de casaco, tá? Porque eu sou friorento. Aí eu, de manhã, principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, aí fica gelado. Aí chega a parte de inverno, eu adoro inverno, mas tem esse probleminha. Que faz parte, né? Muito obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui com vocês. É com grande alegria que eu venho aqui. Nossa, quanto tempo que eu não vinha. Sentia falta de estar com vocês, com as meninas do Viana, nessa paz, nessa tranquilidade. É muito acolhedor aqui. A gente se sente em casa, se sente tranquilo, se sente harmonioso. Não só com vocês, mas com a espiritualidade. Muito, muito, muito obrigado mesmo pelo convite de estar mais uma vez aqui com vocês. Adoro, adoro estar aqui. E o nosso tema, né? Como foi dito, amar a ti, amar ao próximo, amar a nós. Principalmente esse tema, amar a nós. Porque para a gente amar ao próximo, a gente precisa se amar, né? Já vos disse Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Opa, peraí. Como a ti mesmo significa, implica que a gente tem que saber se amar. Que aí quando a gente entende o que é esse nos amar, a gente passa a entender a amar o próximo. Por uma simples questão. Tudo que queremos para nós, o próximo também quer para ele. Ah, queremos ter saúde? O próximo também quer. Queremos ter bem-estar? O próximo também quer. Queremos ter alimento? O próximo também quer. Casa, comida, passeio, diversão, trabalho, o próximo também quer. Então, quando a gente sabe, nos entendemos, né? Entendemos a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas necessidades, a gente entende que o próximo também quer as mesmas coisas. Aí, a gente fala, olha para o mundo, né? Vê esse mundo tão agitado, tão perturbado, tão tenso, né? Tão cheio de notícias alarmantes, porque o noticiário adora ser sensacionalista. Aí a gente fala assim, nossa, como é que eu vou amar? Não consigo, fica difícil. Às vezes a gente até esquece de nos amar, amar a si mesmo, de se cuidar. Cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da sua paz. Aí a gente se deixa levar nesse turbilhão assim, dos acontecimentos e termina ficando perturbado também, como os demais. Aí a gente, nessa perturbação, para e fala assim, mas por que tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Aí eu disse que não ia ter nada de slide, mas eu tenho uma figurinha que eu guardo na parede de casa, porque é muito boa. Aí eu falei, eu vou levar porque eu acho que é interessante para vocês verem. Depois eu deixo para passar aí para vocês. Né? Que é essa aqui, ó. É uma tirinha, que já faz tempo, está na internet.
Pelo menos uns 20 anos, mais ou menos, que eu vi. Onde tem um mestre e um discípulo. Tipo história em quadrinho mesmo. Aí o discípulo, né, querendo aurir conhecimentos do mestre, pergunta: mestre, como faço para ser sábio, para ter sabedoria, né? Aí o mestre fala: boas escolhas. Aí o discípulo no quadrinho do meio pergunta: mas como fazer boas escolhas? Experiência, diz o mestre. Aí o discípulo questiona de novo: e como ter experiência? O mestre diz: más escolhas. Simples assim. E a vida se resume nisso. Passando aí, se quiserem dar uma olhadinha, Durval, por favor. Porque todos nós, a todo instante, estamos fazendo escolhas. Com certeza escolheram qual foi a roupa que vestiram hoje para vir aqui. Com certeza escolheram qual era o café da manhã que iam tomar. Com certeza escolheram o caminho que fizeram para chegar até aqui. Então, o tempo todo, nós estamos fazendo escolhas. E são essas escolhas que definem se sabemos nos amar ou ainda estamos no processo de aprendizagem desse auto-amor. Aí de cara já vou sugerir uma leitura, que eu recomendo para todo mundo, que eu conheci essa obra recentemente até uns 2 anos. E adorei, porque ela, abre aspas, né, refaz, reescreve, reedita uma obra já existente. A obra que eu estou falando é Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour. Aliás, uma observação, tá? Toda vez que eu citar uma obra, eu cito o autor mesmo, tá? O autor espiritual. Porque foi quem pensou, quem elaborou, concatenou as ideias e escreveu a obra. Aí utilizou-se de uma máquina de escrever, que é o médium. Falou, chega lá, ó, vamos escrever aqui. Às vezes, quando o médium é bom, é uma máquina de escrever elétrica. Lembra da máquina de escrever? Quem é mais do cabelinho branco assim vai lembrar da máquina de escrever, porque hoje em dia não existe mais esse negócio, né? Quando o médium é top, ele é uma máquina de escrever elétrica, que basta só sensivelmente tocar nas teclas, já sai escrevendo tudo. Nós todos somos médiums, está lá no Livro dos Espíritos. Só que uns são mais sensíveis, são os ostensivos. Então, quando esses médiums ostensivos não são tão bons, eu digo que são máquinas de escrever manual, e às vezes com defeito. Você aperta a tecla não bate lá no papel. Aí fica difícil de escrever. Mas então, o autor espiritual é o espírito. Então, todas as obras eu vou falar o nome do espírito. Médium, Chico, é Edivaldo, máquina de escrever. Aliás, eletrônicas. Então, Chico, com suas mais de 400 obras, é uma eletrônica top, né? Esse livro, Hermance, nos ensina a nos cuidar. A cuidar da gente mesmo. Eu disse que ela reescreve, né, reedita uma obra anterior, que é a da Joana de Ângeles, que também tem o mesmo título. Só que Joana, a maioria, né, das pessoas, precisa de um dicionário do lado para ficar lendo. Que palavra é essa? Vai lá. Fica naquele vai e volta e termina desistindo. É muito cansativo ler isso. Eu acho que Joana e Hermance chegou para Joana no plano espiritual. Joana, posso reeditar sua obra no linguajar mais popular, mais acessível? Porque o pessoal está tendo dificuldade de aprender isso. Vamos ver quem sabe, né? Lendo de um português mais simples, eles captam a ideia. Aí a Joana falou, beleza, vai lá, escreve aí. Desse jeito mesmo, Joana é para frente, né? Aí veio a irmã e escreveu essa linda obra. Reforma Íntima Sem Martírio. Que nos ensina tanto. Eu vou chamar a atenção especial para o capítulo 27 dessa obra. Que eles contam um episódio que eles usam um termo que eu achei que calha perfeitamente para todos nós. Eles estavam querendo trazer irmãos do umbral para serem resgatados, levados aos hospitais, do plano espiritual, para serem tratados, quem sabe, para a próxima reencarnação. Para ver se cai a ficha neles de que tem que se melhorar. Só isso.
Aí, a equipe, né, comandada, né, dirigida pela senhora Modesto, não tinha, né, o cabedal, como tem, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que cita lá na obra, de descer a umbral, né, baixar sua vibração, chegar a umbral para resgatar esses irmãos, como Eurípides faz, né? Ele consegue fazer isso. Os demais daquela equipe, se fossem fazer isso, iam ser com certeza contaminados pelo umbral. Para evitar tudo isso, Dona Modesto chama o irmão cangaceiro. Ele literalmente tinha sido um cangaceiro. Mas foi para o plano espiritual, viveu bastante tempo no umbral, sofreu todas as consequências, se tornou um líder umbralino, mas um certo dia caiu a ficha dele que ele estava sofrendo demais. Ele gostaria de se melhorar. Só esse aspecto de querer se melhorar já o tirou do umbral, resgatado por próprio Jesus. Foi lá, pegou esse irmão cangaceiro e trouxe para trabalhar na sua vinha. E ele estava trabalhando junto com a Dona Modesta naquela hora. Qual era o papel dele com o seu bando? Tinha um bando, claro, cangaceiro tem que ter bando, né? Bando de irmãos cangaceiros que estavam trabalhando para Jesus. Olha só que maravilha! Fica assim, não, meu Deus, um cangaceiro trabalhando para Jesus. Podemos dizer assim, ex-cangaceiro. Aí, então, eles se utilizam de um rapaz, que era um médium, como todos nós, um pouquinho mais ostensivo, porque esse rapaz, ele acordava de manhã sintonizado com a espiritualidade, fazia sua oração, tudo de bem com a vida, feliz, né? Mas logo depois, quando ele começava a tomar o café, pensava assim, tem conta para pagar. Tô atrasado, tenho que ir para o trabalho. Tem que pegar o trânsito. Ai, meu Deus. Aí começava a pensar no estresse, no corre-corre do dia a dia que todos nós passamos. E ele deixava de se envolver por tanta pressão, tanto pensamento estressante, que ele ficava muito tenso, nervoso, e aquele clima harmonioso da manhã já tinha ficado lá para trás. O que acontecia com ele? Toda vez que ele se fixava no pensamento ruim, quem se aproximava dele? Os irmãos afins, com pensamentos tensos, também ruins, também estressantes. Não que fossem obsessores dele, mas eram irmãos que estavam ainda nessa ideia de fixação de pensamentos ruins, como temos aqui, encarnados entre a gente. A única diferença entre a gente e eles é que nós estamos encarnados e eles não. Aliás, nós estamos cercados por irmãos de todos os níveis, de luz e os mais perversos umbralinos, a todo instante. A diferença é com quem nós queremos nos sintonizar. Bom, esse irmão começou bem, mas logo o ponteiro da vibração foi para o outro lado. E ele começou a atrair muitos irmãos tensos, nervosos, estressantes, preocupados, viciosos, egoístas, aquele estresse todo. E quando estava no auge, a Dona Modesta, no plano espiritual, acompanhando toda a situação desse irmão, falou assim, vamos orar. Quando orou, a equipe se preparou, começou a orar em prol desse irmão. E chamou o cangaceiro, né? Para que ele jogasse uma rede de luz, ele e o seu bando, e arrebanhasse, pescasse todos aqueles irmãos que tinham esses pensamentos vibratórios deletérios, ruins. Aí ele diz que fecha a rede, como peixe, arremata todo mundo e leva para o plano espiritual para o tratamento nos hospitais, nas casas lares do hospital. Aquele irmão, esgotado de tanto pensamento ruim, fica fraco, esmaecido, né? Tem que se recuperar. E o cangaceiro, o seu bando, vai levando os irmãos para serem tratados. Rosália, uma das membros desse grupo, fica preocupada com o irmão. Mas espera aí, e o irmão, né? Vai deixar ele ali, fraco? Aí o cangaceiro diz para ela assim, está preocupada com ele? Vai lá, ora por ele, que eu vou levar esse bando todo lá para o hospital. Eles precisam mais do que esse. Eles ainda estão muito perdidos, esse aqui já está se encontrando. Aí a Dona Modesta fala, não, calma, ele vai se recuperar, não se preocupe. Ele está aqui para isso. Porque ele é uma isca mediúnica.
Já ouviram falar nesse termo? Capítulo 27, Amâncio Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio. Dá uma olhadinha lá. Todos nós somos iscas mediúnicas, a todo instante. Com as nossas escolhas, como nós vimos, está circulando aí. As escolhas que fazemos, nós nos tornamos iscas mediúnicas, quando nos deixamos levar pelos pensamentos ruins. Simples assim. Está em nossas mãos. A escolha é nossa. É o que a gente chama na doutrina espírita de livre-arbítrio. O que todos nós temos, graças a Deus. Porque da mesma forma que a gente estava sintonizado com bons pensamentos, sintonizamos com ruins pensamentos, o que a gente pode fazer? Voltar a sintonizar com os bons pensamentos. Livre-arbítrio. A escolha é nossa. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, não estaríamos aqui. Estaríamos no planeta de regeneração superior. Não seríamos mais espíritos de planeta de prova e expiação. Se estamos aqui, é porque não é fácil. Precisamos trabalhar isso em nós. E Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos a fazer isso. Com duas palavrinhas. Vigiai e orai. Quando ele falou isso, vigiai e orai, significava o quê? Vigia a si mesmo, vigiai, vigia a si mesmo, os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras, as suas intenções, o seu dia a dia, o que você está fazendo? Preste atenção. Observe-se. O que eu estou fazendo aqui agora? O que eu vou fazer depois? Ah, eu vou encontrar com o Durval. Ah, eu vou encontrar com a minha família. Ah, eu vou no supermercado. Aí faz como uma colega nossa, bem próxima, que eu não vou citar o nome, claro. Palestrante espírita, que são os que mais precisam aprender. Porque quando a gente vem ser palestrante espírita, é assim, que a gente apanhou bastante lá no plano espiritual, aí Deus, os irmãos de luz, chegam assim, ó, você vai encarnar, vai para a doutrina espírita, vai amar a doutrina espírita, vai ser palestrante espírita, vai ser instrutor de curso. Por quê? Porque o que você mais precisa aprender. Os outros já estão no caminho, você ainda nem começou. É o que mais precisa estudar, pesquisar, gostar, estudar mais, para ver se entroniza esse conhecimento. Coitado da gente. De repente fomos um daqueles arrebanhados pela rede do cangaceiro. Tá lá no meio do pessoal. Ei, vamos lá. Então, aí a gente precisa desse vigiai e orai. O vigiar é justamente isso. Ficar atento aos nossos pensamentos, palavras e ações. Para que quando percebermos que estamos escorregando na casca da banana, ai meu Deus, de novo mesmo. Não tem problema, como diz Hermance. A gente vai escorregar. Planeta de prova e expiação, faz parte. A gente escorrega na casca da banana muitas vezes. O importante é se cair e levantar. E se não cair, só deu aquela escorregadinha, prestar atenção onde está pondo o pé, para não escorregar de novo. No vigiar. No ficar atento a si mesmo. E como eu disse, não é fácil. Nesse mundo de prova e expiação. Mas é a tarefa que todos nós estamos aqui para executar. Todos nós, sem exceção. É aprender a se conhecer, a se vigiar. Porque aí vem a segunda parte, né? Orar. Muitos não estão nem no vigiar, quanto mais no orar. Aqueles que já estão no vigiar, se vigiando, pensando, meu Deus, vou assistir esse noticiário. Não, noticiário não, pelo amor de Deus. Espreme e sai sangue, que horror, não. Desliga a televisão, desliga o rádio, joga o jornal fora. Nem existe mais jornal, né? Mas tudo bem. Vou ligar uma música, vou ouvir uma palestra espírita, preferencialmente, ou pode ser também, se for do ramo católico, de um padre católico, evangélico, de um evangélico, uma boa energia vamos trazer para nossas vidas.
uma boa energia, vamos nutrir o nosso ambiente. E quem é o nosso primeiro ambiente? Esse corpo físico. O ambiente que a gente está, como vocês cantaram aqui. Quanto tempo eu não ouvi essa música, hein? Quanta luz. Nossa, tem muito tempo. É linda. A gente sintonizou com o lado bom da vida. Sintonizou com o lado bom? Beleza. Ai, mas eu não aguento porque são tantos pensamentos. Aliás, os cientistas de Harvard já calcularam, né? Que nós, seres humanos, racionais, pensantes, por isso que nós somos, né, seres humanos, porque pensamos. Aliás, providência divina. Vamos botar esse pessoal para pensar, porque assim eles podem discernir entre o bem e o mal. O Harvard, cientista de Harvard, já calcularam que nós, seres humanos, pensamos 2.600.000 pensamentos por dia, em média. É muita coisa. É muita coisa. 2.600.000 pensamentos por dia. O problema é que a gente pega uns 5, 6, 8, 10 pensamentos ruins e, como diz no interior, fica matutando aqueles pensamentos ruins. Fica alimentando aqueles pensamentos ruins. Fica deixando eles vingarem no nosso pensamento. Esse é o problema. Faltou vigiar. Porque da mesma forma que os outros 2.599.999 pensamentos bons vieram e nós deixamos ir, por que não deixamos também os ruins irem? Porque gostamos de ficar pensando coisa ruim, né? De um modo geral, nós, humanidade, nesse planeta Terra, atualmente, com a ajuda dos meios de comunicação de massa, adoramos pensar em coisas ruins. Ah, aconteceu um acidente. Ah, meu Deus, olha só a fofoca entre fulano e fulano. E aí a gente vai levando a vida, né? Como diz a música. Aí que tá. Porque a gente se deixou levar pelos aqueles pensamentos ruins, viciosos. Ao passo que, se aprendermos a também liberar esses pensamentos ruins, a gente vive como a monja Cohen, aqui de São Paulo, ex-jornalista, por sinal, ensinou a gente a fazer a meditação em movimento. Ela é fantástica. Ah, mas não é espírita. Sim, e precisa ser espírita para ser espírita de luz? Somente os espíritas que são espíritos de luz? Quem disse? Ela ensinou a gente que a gente pode fazer as atividades do dia sem se apegar aos pensamentos. É a meditação em movimento, que ela tanto exercita no Zen Budismo. E ensina as pessoas que frequentam o Zen Budismo a fazer. Ah, então quer dizer que a gente tem que ser Zen Budista? Você pode ser o que você quiser. Zen Budista, católico, evangélico, tibetano, sei lá. Desde que se reconheça como ser espiritual, que é a nossa função aqui. E por que não aprender com outros que já estão no caminho e nos ensinam o caminho do autoconhecimento, da evolução, a também produzir isso em nós? Que é simples. É toda vez que vem um pensamento ruim, respira, foca em um pensamento bom, porque nós temos 2.599.999 pensamentos bons. Pense em alguma coisa boa e vai fazer, vai cozinhar, vai lavar a louça, vai fazer faxina, sei lá, né? Vai ao supermercado com aqueles pensamentos bons. Casalzinho, aproveitar vocês dois, hein? Lembra da época do namoro? Olhou um pro outro e sorriram. Lembraram, né? Era bom demais, né? Foi ontem? Ah, gostei, Doval, gostei. Pois é. Tantos pensamentos bons, tantas vivências boas que nós já tivemos nessa vida. É só pensar nelas. Ah, eu viajei para Paris. Eu não fui na Paris não, mas fui aqui em Saltinho. É quase a mesma coisa. Tomei banho de cachoeira, olha, que lindo. Então qualquer pensamento bom. Ai, ontem encontrei com meu netinho. Que delícia brincar com ele. Centenas de milhares de pensamentos bons. Para a gente, mudar o ponteiro do vigiar e orar.
Porque aí vem orar. Toda vez que a gente mudou o pensamento para um pensamento bom, se tivermos a consciência de que somos seres espirituais, e qualquer religião define isso, não é só o espiritismo, a única diferença do espiritismo e algumas orientais para as ocidentais é que nós somos reencarnacionistas. Eles não. Só isso. A vida é única. Mas as religiões, de um modo geral, nos ensinam a única coisa: somos espíritos. Pronto. Vamos pensar nisso, nós somos espíritos. Caiu a ficha? Então vamos cuidar desse espírito. E o cuidar desse espírito é esse vigiar, que entra na segunda parte, orar. Porque já que somos espíritos, existe espiritualidade, existe santos, existe espíritos de luz, por que não pedir auxílio a eles? Toda vez que a gente se desarmonizar, toda vez que a gente escorregar na casca de banana. Estão aí para isso. O trabalho do espírito de luz é esse. Evoluíram, estão lá no planeta superior. Você acha que estão tocando harpa na nuvem? Eles querem mais que trabalhar. Eles pedem, me manda para aquele planetinha ali, ó, o planeta Terra, prova e expiação, que eu quero instruir, quero energizar, quero mentalizar, quero influenciar as pessoas com bons pensamentos. Aí a providência fala, você já está apto, vai lá. Aí vem. Cura de Ars, São Francisco de Assis, Chico Xavier, nossa, quantos? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Centenas de milhares de irmãos encarnaram aqui, ou reencarnaram aqui, para nos ensinar. E no plano espiritual? Centenas de milhares, vezes 1000 isso. Estão à nossa volta constantemente, nos instruindo e intuindo a seguir os bons pensamentos, que são aquelas boas lembranças que a gente teve das nossas vidas, desta vida. Tão simples. Eu disse que não é fácil, é difícil, mas é simples. Basta a gente querer. Aí entra nas escolhas. A gente saber fazer nossas escolhas. E como que a gente sintoniza com eles? Com oração. E qual que é a oração? Pai nosso que estás no céu. Pode ser. Ave Maria, pode ser. Mas oração é conversar. Oração é quando a gente fala, encontrei com o Durval, beleza, Durval grande, vamos conversar, trocar uma ideia aqui. Simples. Se for um espírito de luz, como é, né, Durval? Eu estou fazendo uma oração. Porque a única diferença da gente para eles é que nós estamos encarnados e eles não. Quantos espíritos de luz tem aqui? Agora, nesse instante. Precisa saber o nome? O nome que você simpatizar, se quiser dizer o nome. Se não, é meu anjo guardião, meu guia, meu mentor, meu mestre, como você quiser chamar. Meu amigo, fazer como uma senhorinha, minha tia, por sinal. Ela tinha tanta intimidade com Bezerra de Menezes que chamava ele de Bezerrinha. Bezerrinha do céu, me ajude. Eu falo, nossa, é íntima mesmo, viu? Já está assim com os homens. Ó. Então não importa o nome. Meu mentor, por favor, me ajude, me dê uma luz. O que eu estou falando aqui? Será que eu estou ajudando as pessoas ou estou piorando a situação? É uma oração. Simples assim. Conversando com um amigo. É uma oração. Quando esse amigo, a gente é notoriamente sabido que eles são um pouquinho mais elevados que a gente. Ou às vezes muito mais elevados que a gente. Os tops, né? Vamos logo, não conheço ninguém, não sei de ninguém. Vá para o top, Jesus. Jesus do céu, pelo amor de Deus, me ajude. Pronto, acabei de fazer uma oração. Porque a gente focou o pensamento em alguma coisa boa. Estamos vigiando, estamos orando. Aí a gente parte para a terceira etapa, que é fazer as escolhas. Passamos as nossas escolhas. Aliás, vocês me digam que horas que eu tenho que parar, porque eu olhei para o relógio agora que eu nem perguntei isso no início, né? Porque senão a gente vai falando da doutrina. Eu te falei, né? A gente que está aqui na frente tem que suar mais, a gente tem que estudar mais. Aí se empolga e vai, e vai, e vai. Quando vê 3 horas da tarde, está cedo ainda, viu?
Brincadeira, viu, gente? A gente vai sair no horário. O Durval vai me avisar aqui, por favor, viu, Durval? E é assim, gente, que a gente evolui. Ah, essa história é nova, Luiz? Claro que não. Esses conhecimentos são novos? Claro que não. Só para a gente ter uma ideia, há 2000 anos veio um cara aqui e nos ensinou isso. 2000 anos. E a gente está aqui, ó, sucessivas reencarnações, batendo na pedra, tentando aplicar em nossas vidas. Aí não bastou os 2000 anos, falou assim, gente, vou fazer o seguinte, em 1800, ali pelas meados de 1800, bota uma invasão organizada de espíritos para ver se esse povo acorda. Prestar atenção que nós somos seres espirituais vivendo experiências corporais. Não fui eu quem disse isso não, tá? Foi Pierre Teilhard de Chardin. Fantástico jesuíta, um espírito de luz. Mas jesuíta, não é católico? Sim. E falou isso em 1929. Ele chegou, gente, nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Ó, que já tinha aquela noção em 1929 da experiência espiritual. Ele falou, não, nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Experiências, no plural mesmo, materiais. O cara era espírita e estava lá no meio dos católicos. Porque além de falar da vida espiritual com predominância, disse pra gente que isso aqui é passageiro. E além de dizer que essa matéria é passageira, ele disse o quê? Experiências sucessivas. Falei, o cara é espírita. Só foi lá para ensinar os católicos a vida espiritual. Pierre Teilhard de Chardin, 1929. Aí vem, deixa eu lembrar aqui qual foi a data, eu acho que foi em... Isso, 1939, A Caminho da Luz. De quem? Chico não, Emmanuel, por favor. Foi o Emmanuel que pensou na obra. Ele chegou lá na máquina de escrever, Chico, senta aí que eu vou datilografar aqui em você. Depois, as outras obras, eu trouxe uma relação aqui. Vou desenrolar o papel higiênico aqui para dar as relações de obras espíritas nos ensinando isso. Já disse que só de Chico foram mais de 400, tá? Então, peraí. Vou falar uma por uma hoje aqui. Edgar Armand, que não é psicografia. Porém, ele mesmo afirma, não é psicografia. É um estudo meu, que eu pesquisei, corri atrás, busquei obras espíritas, científicas e escrevi. Mas se ele não estava sendo intuído, como nós, no nosso dia a dia, constantemente estamos sendo intuídos por espíritos de luz e os espíritos zombeteiros, umbralinos, para quem que a gente vai dar vazão? Nossas escolhas do ponteiro que a gente quer direcionar. Quero os de luz, claro, eu quero me melhorar, eu quero sair daqui e ir para o planeta de regeneração. Aliás, continuar nesse quando se tornar de regeneração, né? Então, Edgar Armand, Exilados de Capela, 1949, Na Cortina do Tempo, 1973, Almas Afins, 1951, e a quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda, mais recentemente. Transição Planetária 2010, Amanhecer de uma Nova Era 2012, Perturbações Espirituais 2015, No Rumo ao Mundo de Regeneração em plena pandemia de 2020. Nos ensinando a observar os acontecimentos que temos ao nosso redor enquanto estamos encarnados aqui nesta vida. Observar esses acontecimentos que basicamente são o quê? Execuções das leis superiores, das leis divinas. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Inclusive essa perturbação que está aí na massa populacional, que precisam acordar para a vida espiritual. Aí qual é a função de nós? Né, que não que só sejamos melhores, mas nós que já acordamos para a vida espiritual. Nós que eu digo todos aqueles que têm noção de vida espiritual. Espíritas, católicos, evangélicos, budistas, seja lá quem for. Já acordaram para a vida espiritual? Pratiquem. Botem no dia a dia, na família, no comércio, na rua, por onde passar.
a expressão do seu ser espiritual. Esse ser divino que nós já somos. Não fui eu que estou falando isso também, não. O cara que falou isso se chama Jesus. Salmos capítulo 8, João capítulo 12, ele afirmou: vós sois deuses. Ele afirmou, gente. Todos nós. Nós somos deuses. O que significa isso? Nós temos a essência divina em nós, o nosso espírito. Que a gente cobre com a massa da matéria, a massa das nossas escolhas, más escolhas, para adquirir experiências e aprender a fazer boas escolhas. Expressar essa divindade que nós já somos, que nós já temos. Já temos. Quem afirmou isso foi o cara lá atrás, 2000 anos. Jesus. No nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, junto aos nossos vizinhos, por onde quer que passemos. Aí eu vou voltar naquela historinha que eu parei por propósito da nossa colega palestrante. Pensou que eu tinha esquecido, né? Esqueci não. Aliás, me lembraram. Falou, aproveita a fala dela agora. Falei, fala da vida mal dos outros. Que isso, gente? Não, mas eu não vou citar, não. Ela, certa vez, eu já disse, né, palestrante espírita, estava lá no tenso, estressada, escorregou na banana naquele dia, tá na casca da banana, mas não tinha caído ainda. Aí foi no comércio, tá lá apressada porque tinha que buscar o filho não sei aonde. Aí vai no caixa, né? A caixa toda tranquila, paciente, passando mercadoria. Ela, minha filha, vai mais rápido, que isso? Ela, calma, minha senhora. Eu tô calma, desse jeito. Quando a pessoa fala que tá calma, já sabe, porque não tá, né? Eu tô calma, ih, já vi que não tá. E começou a brigar com a moça, sabe? Aí lá pra Santa, eu acho que puxaram a orelha dela. Ela fez assim, olhou para um lado, olhou para o outro. E se tiver alguém que me conhece aqui? E se tiver alguém que assiste minhas palestras? Botou a mão no rosto, me perdoe, minha irmã. Eu vou respirar fundo e vamos fazer as coisas como devem ser. Caiu a ficha, graças a Deus, naquele instante. Deu uma escorregadinha, aliás, uma escorregadona, tá? Mas quase caiu, naquele momento não caiu. E tocou a vida com esse pensamento. Espiritismo. Vida espiritual na vida dela. O que eu estou passando para as pessoas com quem eu me encontro até no supermercado? Na fila do caixa. Que expressão... Bati no microfone. Que expressão eu estou demonstrando às pessoas? Que ser divino eu estou mostrando para as pessoas? Divino, hein? Uhum. Naquele momento não, mas graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus nós temos inúmeras oportunidades no dia a dia para expressar essa divindade. Saibamos fazer essas escolhas. Tenhamos a consciência, o vigiai, e peçamos auxílio, orai. A espiritualidade superior que está ao nosso redor, da mesma forma que tem seres umbralinos ao nosso redor, tem seres divinos ao nosso redor constantemente. Aí eu falei isso num certo dia numa palestra, a pessoa, eu até citei assim, até quando você vai tomar banho. A pessoa, na palestra, né, ela ficou assim, deu um pulo na cadeira, depois perguntou assim, saindo, Luiz, deixa eu perguntar uma coisa, até quando toma banho? Eu falei, até quando toma banho, filho. Ai, meu Deus, você tem que vigiar o seu pensamento. Porque se você estiver naquela zona umbralina, os umbralinos estão lá, vai lá, ensaboa aqui agora, esfrega aqui. Os espíritos de luz não. Os espíritos de luz não respeitam a privacidade. Fecha a porta do banheiro, isola o local, não deixa ninguém entrar. Vá, essa hora é você com você, se vira. Depende da gente. Perceberam como é sutil? E que a gente pode, todos nós, que temos essa visão do espírito que já somos, está vendo como nós podemos levar a qualquer lugar, dentro das nossas ações, dentro das nossas falas, dentro dos nossos pensamentos, porque o pensamento gera energia, gera o campo material e a gente vai emanando essa energia. Não somos Chico Xavier, mas a gente emana também energia.
Chico contaminava o ambiente inteiro de amor. A gente, quem sabe, assim, uns 30 centímetros, 1 metro, já é alguma coisa. Junta a gente toda aqui, ó. Já pegou pelo menos essa sala, pelo amor de Deus, né? Emanando coisas boas, pensamentos bons. Façamos as nossas escolhas. Saibamos fazer as nossas escolhas. Boas escolhas. Através das nossas experiências dioturnamente. É essa mensagem que eu deixo para nós amar ao próximo com a ti mesmo. Porque fazendo assim, estamos amando ao próximo. Amando a nós mesmos, estamos amando ao próximo. Querendo o bem do próximo tanto quanto para nós. Quanto nós já temos, já encontramos. E expressemos a vida espiritual aonde quer que estejamos. Para que os outros, a massa populacional que está aí, também reconheça que são espíritos vivendo experiências materiais. Muito obrigado.